Oi, minha gente, olha eu de volta, bem-vinda ao canal. Para vocês que não me conhecem, eu sou Natália Oliveira, sou mãe, sou casada e mãe de 3 filhos. Aqui eu conto um pouco do testemunho do meu filho Nicolas. Quem ainda não assistiu, os vídeos estão na playlist Testemunho Nicolas. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o meu testemunho, que é como foi que eu descobri um câncer no intestino. Desde já eu te convido a estar nos seguindo e ao final do vídeo, se vocês assim gostarem, eu já peço que possa dar o seu gostei para que o YouTube possa entregar para mais pessoas e que mais pessoas venham sentir o amor de Deus na vida delas e na tua vida. Também venha ser abençoada cada dia mais. E caso vocês conheçam alguém que vai estar passando por isso que eu vou estar contando logo em seguida, peço que compartilhe para que esta pessoa venha cuidar de si. Gente, saúde é uma coisa muito séria. Então, vou começar como foi os sintomas, como foi que eu comecei a sentir, a perceber que tinha algo diferente. Então, bora lá para o vídeo. Então, ai gente, eu moro em frente de rua. É sempre zoado. Em breve eu estarei comprando meu microfone, assim, e eu estarei fazendo os vídeos com menos barulho, né? Vou chegar um pouco pra câmera, a câmera vai estar por cima de mim, né? Isso aqui é pra ser arrumado bem antes. Então, o seguinte, segunda gravidez, que é a gravidez do Miguel, em breve eu vou estar apresentando a vocês a minha família. Apesar que esse canal é um canal que eu já usava, fazia muitos vídeos do meu dia a dia, viagem, passeio, enfim, minhas histórias. E parei, voltei a falar algumas coisas do Nicolas e parei, e tô voltando agora em 2026. Pretendo sim trazer conteúdo de relevância para propósito desse vídeo em diante é testemunhar o agir de Deus em nossas vidas e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então, no fim da minha gestação do meu segundo filho, do Anthony, que tem 8 anos hoje, lá na minha gestação eu tive muito, mas muito episódio de merda, porque eu tive muito enjoo, vomitei muito, então acabei que fiquei muito ressecada. Então, para fazer o número 2, né, o cocô, ficava pedrificado, quase que a médica me interna por conta de desidratação, né? Se eu continuasse daquela maneira, ela iria me internar, porque eu já estava ficando desidratada. Então, eu me esforcei, tomei meus remédios para enjoo, bebi água. Nessa situação, desse ressecamento, eu fui ao banheiro e tive que agachar no chão, porque eu não conseguia fazer no vaso, eu tive que agachar. E quando eu consegui fazer, saiu muito, mas muito ressecado mesmo, e com sangue. E eu fui passar papel higiênico e tinha sangue. Então, fui para o hospital, a médica falou que foi uma veiazinha, um umzinho que se rompeu devido à força e tal. Pronto. De lá pra cá foi melhorando. Passou e tal. Só que passou um bom tempo que não aparecia mais nenhum sintoma. Mas quando chegou em 2020, eu tava com o Nicolas internado no Hospital Roberto Santos. Voltaram-se aquele sangue nas fezes. Voltou o sangue nas fezes, mas não tava com prisão de ventre em si, assim, não tava ressecada, não tinha aquela coisa que fazia o número 2, um dia sim, dia não, sempre foi assim. Não tinha no caso de dia sem ir no banheiro. Então, eu estranhei, eu fiquei com medo. Aí, como eu tava no hospital, eu comentei com uma das médicas que estava acompanhando o Nicolas, que tinha saído sangue. Ela, deve ser porque machucou. Aí eu me lembrei, ele se machucou daquela vez lá atrás, quando eu tive da gestação de Anthony. Então, deve ser que essa mesma veinha deve ter se rompido por causa de uma força que eu fiz, enfim. Aí, então, passados assim alguns dias, melhorou. Quando foi, se não me engano, 2023, que eu fui pro Rio Grande do Sul, a gente foi transferida pro Rio Grande do Sul em 2021. A gente foi em maio de 2000, março de 2021. A gente foi transferido pro Roberto Santos. Aí eu fiquei depois do hospital a gente foi transferido para casa de alta.
Em julho, final de julho, eu fui pro apartamento que a gente alugou, vou estar mostrando tudo aqui no outro vídeo, tá? Eu tô contando o testemunho dele lá, você vai encontrar essas informações todas. Foi 2022, ou foi final de 2022, ou foi 2023, que a gente mudou, foi 2023. Voltaram de novo, 2023, voltaram aí o sangramento. Então, eu comecei a procurar um médico lá no Rio Grande do Sul mesmo. Sistema de saúde, é ruim em todo lugar. O SUS é um negócio sério em todo lugar, principalmente para especialistas, né, específicos. Então, eu fui procurar um médico. Quando eu descobri, não procurei logo não. Eu achei que realmente era de novo o rompimento dessa veinha. Quando eu vi que não estava parando, a gente já tinha mudado de departamento, foi que eu procurei o médico. Foi que eu procurei o posto de saúde, que é muito acessível, bem acessível lá, muito bom. A gente morou em Canoas, então lá, meu Deus, assim, o atendimento no posto de saúde é muito bom. Então eu fui, a enfermeira me acolheu, porque a gente passa na recepção, aí quando a gente fala, ele já manda para a enfermeira, que é uma parte de triagem, né, de acolhimento. A enfermeira realmente é acolhedora. E imediatamente ela me passou para a médica, né? Quando não se tem médico, a vaga naquele dia, ela já bota próximo dia. De caixa, você fica como extra, mas você vai passar pelo médico. Isso é muito bom. Aqui em Salvador você já vai procurar posto de saúde. E vou chegar lá para vocês entenderem. Então, aí eu passei pela médica. Então eu comecei a pedir pediu o exame? Não, ela me deu caminhamento para procurar um proctologista, né? Isso já foi em 2023. Aí eu fui procurar dar entrada no proctologista, o sistema, tem que esperar. Fui chamada, passei pela proctologista, uma médica muito boa, muito atenciosa. Me passou para fazer a colonoscopia. Só que, quando ela me passou para a colonoscopia, eu estava também nessa transição de técnica, eu tinha saído da NPT, então eu estava tendo alta para vir embora para Salvador. Então foi o que aconteceu. Ele estava naquela época de tirar catéter, aquelas coisas todas. E a gente voltou para Bahia. Quando eu voltei para Bahia, fui procurar médico aqui em Salvador. Que situação estreita para conseguir médico, mas consegui. Passei pelo médico muito bom também aqui no posto, muito atencioso. Me deu os caminhamentos todos, aqueles papéis, aquele negócio tudo, para fazer a colonoscopia. Em dezembro de 2024. Tá? Eu cheguei aqui início de 2024. Ó, eu cheguei aqui, então, praticamente no início de 2024, porque a gente chegou no finalzinho de 2023, finalzinho mesmo, Natal. Deixa eu procurar aqui pra vocês a minha colonoscopia. Então, eu consegui um médico, consegui fazer o pedido da colonoscopia em dezembro de 2024. Eu não tô nem com a PAC aqui pra mostrar pra vocês, pra mostrar a data pra vocês. Mas se eu conseguir ter acesso ao sistema onde ficamos esperando a vaga, eu boto aqui um pedacinho, uma fotinho. Então, de dezembro de 2024 até, deixa eu ver o dia que eu fiz a colonoscopia, data do exame, até 26/11 de 2025, eu ainda não tinha sido chamada para fazer essa colonoscopia, sendo que os sintomas foram se agravando, o sangramento foi aumentando, e sim, enquanto eu estava tendo sangramento ali naquela época de 2023 que eu falei, eu sentia muita cólica, e eu achava que era cólica uterina, porque na região do abdômen, então eu achava que era uterina. Não, gente, era intestinal. Então eu tava sentia muita cólica, eu sentia enjoo, e eu senti dor, não era dores fortes, mas eu senti dor no ânus, sentia dor, sentia ardência. Então tudo isso foi o que eu senti, os sintomas foram todos esses. Então eu senti sangramento, cólica e dor. Era uma dor de cólica misturada com uma dor diferente nessa região daqui do abdômen,
essa região aqui toda, né? Aqui do lado assim, que eu achava até que era rim, mas não era, que era cá em cima. Então, e sangramento. Só que o sangramento foi piorando, 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 piorando. Só piorava, não passava. Chegou um ponto de eu ir no banheiro, evacuar, e quando passava o papel higiênico, parecia que eu tava tendo uma menstruação pelo bumbum. Muito sangue, e sangue vivo, sangue vermelho mesmo. Tinha um sangue escurecido nas fezes, mas aquele sangue vivo, aquele sangue, se você passava papel, você via sangue. Você olhava para o vaso sanitário, você via o sangue. Então, eu tive que correr e fizemos particular. Fomos pro particular. E nesse dia conseguimos agendar, só que no dia que a gente agendou, dias antes, a máquina quebrou. E eu fiquei, meu Deus, e agora? A gente começou a procurar outro lugar, mas eu não tava com confiança em fazer em clínica. Eu falei, eu quero fazer no hospital, e nesse hospital. Deus colocava no meu coração, eu senti que tinha que ser lá nesse hospital onde eu fiz. Então, e quando eu fui fazer a consulta porque antes da máquina quebrar, eu já tinha feito os exames de sangue que pediu, para poder levar para a consulta de pré-colono e para a consulta com anestesista. Então eu fui levar tudo isso. Eu passei pelo anestesista. No mesmo dia que eu passei pelo anestesista, eu passei pela consulta de pré-colono, onde a gente pega toda a orientação. Não tá nem aqui a orientação. Toda a orientação de preparo, que é a parte chata. A chatíssima parte de preparo. Então eu fui tudo. Aí quando acontece, a máquina quebra. Depois que eu já tinha passado pelo anestesista e pela pré-colono. E quando eu passei pela pré-colono, era uma doutora. Aí, quando eu fui para sair da sala dela, fui agendar a colonoscopia. Aí a moça falou assim: ah, que bom, olha que legal, a sua colonoscopia está agendada para a doutora que fez sua consulta de pré-colono. Aí eu, que bom, porque quando eu olhei para a doutora, me deu uma paz. Que eu tava muito tensa, eu tava muito preocupada com um monte de coisa, mas eu fiquei tão assim, me senti tão... Senti de Deus que as coisas estavam fluindo, que Ele estava ali no controle, que Ele estava cuidando de tudo, que Ele que é o meu provedor da minha vida, e que Ele vinha ser provedor da tua vida em tudo. Quando a gente diz provedor da nossa vida, a gente não fala provedor só no dinheiro, só nas coisas materiais. Gente, as coisas espirituais, elas são maiores e melhores do que as nossas materiais. E claro que ninguém vai dizer, eu vou viver na miséria mesmo. Não, Deus tem o melhor para todos nós. Mas busque sempre o melhor da parte de Deus, daquele que pode ajudar na nossa alma, nosso espírito, nossa saúde. Então quando eu vi que Deus estava cuidando da minha saúde, eu fiquei tranquila. Aí a máquina quebrou, como eu falei. E eu falei, pronto. Toda hora ligando pro hospital, e meu esposo querendo voltar à clínica, eu não quero fazer nesse hospital. Aí eu fui, liguei, quando a máquina tava boa, corri lá pra fazer o agendamento. E eu queria pra essa médica. Não pedi, mas eu queria pra essa médica. Deus sabia. E ele já tava preparando. Quando eu fui marcar o retorno, foi pra ela. Aí eu, graças a Deus, não precisei passar pro pré-colono, só precisei pegar de novo o preparo que o moço me deu. Porque eu tinha passado para anestesista, passado para pré-colono e só fiz agendar o exame e pegar um novo preparo. Aí eu fiz todo o preparo e fui fazer o exame. Gente, é muito tranquilo o exame, é muito tranquilo. Quem vai fazer esse tipo de exame, não fique com medo. É muito tranquilo. O mais ruim pra mim foi o preparo, que eu achava que o preparo, tudo bem, não sei o quê. E eu tinha preocupação com como era o exame. O anestesista super, como eu posso dizer assim, tranquilizador. Ele brincou, ele ainda falou assim, quem quer dormir? Aí a gente deu risada, mas tem que acordar, a gente tem que acordar. Não se preocupe não, que vai acordar, até tá descontraindo um pouquinho ali, que é tenso, meio que a gente fica meio sem jeito, porque vai ser um exame invasivo, é muito invasivo, é algo íntimo. Então, a médica também muito tranquila, mas na hora que você vai para a sala para fazer o exame, o médico faz algumas perguntas novamente, que as enfermeiras fazem, que todo mundo faz atrás. Então foi todo esse processo, eles fizeram botaram a mascarazinha, depois dessas perguntas, a mascarazinha pela fumacinha,
Eu paguei, peguei no sono. Ela tava com um acesso, que eles colocam um acesso antes, pra colocar anestesia. Tomar aquele azinho ali, dormi. Quando eu acordei, já tinha terminado tudo. Tudo. A médica estava me cobrindo, a enfermeira estava me arrumando para levar para a sala de recuperação, né? A gente fica na sala de recuperação, que quando termina de acordar na anestesia, para poder levantar e tal. Aí mandou chamar meu marido. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas peço a vocês que fiquem no vídeo até o final, por favor. Aí, no exame, ela falou que estava com uma lesão em reto, uma lesão muito grande e que era característica de câncer em estágio inicial, né? E que precisaria fazer essa biópsia para saber se era benigno ou maligno. Eu fiquei assim, na hora eu falei assim, não sei nem o que pensar. Eu falei, sabe o que eu falei no pensamento, gente? Na hora depois que ela falou que respirei, fiz assim, ó. Tá em tuas mãos, meu Senhor. Que seja feita a tua vontade. Então meu esposo já pegou, já falou, não, eu quero fazer logo a biópsia hoje. E a gente gastou, foi caro, puxadinho pra nós que somos baixa renda. Qualquer dinheiro é muito dinheiro, né? Mas foi caro, né, pra nossa condição financeira. É caro. Aí foi logo fazer a biópsia. Então, vou mostrar pra vocês aqui a minha colonoscopia, né? A gente tem que contar o testemunho e mostrar a prova. Os tomé da vida. Aqui as imagens, né? Eu não sei dizer onde é a lesão. Ah, gente, aqui. É isso aqui, ó. Ó. Já tava grandinho. Acho que chamam de folipo, né? Mas eu vou ver aqui a conclusão para vocês que vão fazer ou que fizeram, estão pesquisando. Eu fiz o exame, vou ler mesmo aqui uma parte. Lesão céssio avermelhada de cerca de 20 milímetros. Bom, cólon signoide, descendentes, transverso e ascendente com mucosa íntegra. E várias coisas. Pronto, um bocado de coisa aqui. Então, conclusão. Lesão em reto alto, transição retossignoide. Observação. Realizada mucosectomia. Injeção salina submucosa com ajuda de agulha de esclerose e ressecção com ajuda de uma alça diatérmica de polimectomia. Aí deu isso aqui, uma lesão em reto alto. Uma lesão em reto alto. Quando você vê essa coisa assim, já sabe que é uma coisa que se deve se preocupar, mas também não se deve se desesperar, confiar no Senhor e se cuidar. O que não pode é você deixar passando, por favor. Qualquer sinal de saúde, qualquer coisa estranha no seu corpo, vai procurar ajuda de um profissional. E pede ao Senhor que te dê direção, que bote profissionais certos, que te mostre o caminho, porque é Ele que é o nosso Deus, que nos guia. Mas Ele também deixou os médicos dando sabedoria. Enquanto o médico estuda para buscar entendimento em algo, o Senhor abre a mente dos médicos para ter sabedoria, para mexer naquilo que Ele fez. Porque foi o Senhor que criou cada detalhe do nosso corpo para um outro ser humano que nem nós saber mexer em tudo aqui e ajustar, vamos dizer assim, e consertar o que está com defeito, só vem de Deus, meu. É de Deus isso. Entendeu? Se eu dar sabedoria, o Senhor clarei a mente de cada médico estudioso, aqueles que fizeram história, que tem livros, que tem... como chama? Pesquisas, que tem várias coisas assim. São pessoas que criaram vacina, cura para isso, cura para aquilo. São pessoas que estão, ó, ali. Eles não sabem, muitos deles não sabem, mas são. Então, qualquer sinalzinho diferente no seu corpo, procure. Não fique naquela, assim,
crentões, né? Desculpa aqui a expressão. Porque tem que falar assim, eu tô curada. Tem coisa que é pra Deus. Tem coisa que é pro homem curar, pro homem fazer. Tem coisa que é processo. Tem coisa que o Senhor precisa que você passe, que você faça, ou pra você, ou pra aquele outro que vai estar, através de você, vai aprender algo, vai entender algo, vai ser edificado em algo. Entendeu? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Não deixe se agravar, porque se eu tivesse ido logo antes, esperando ficar esperando o SUS, ou achando que era só uma coisinha, talvez não chegasse ao ponto de um câncer. Aliás, talvez não chegaria. O médico falou, para um pólipo chegar a um estágio de câncer, até 10 anos. 10 anos. E eu demorei quase isso. Se eu for olhar para a idade do meu filho, que ele foi ano passado que eu descobri, é 7 anos. E já tinha transformado em câncer. Se eu demoro mais 2 anos, ele já tinha enraizado. Criado metástase. Eu não sei dizer não, mas tinha enraizado. Pronto, uma linguagem popular. E hoje eu não estaria contando para vocês aqui o testemunho de Deus está viva e que o Senhor tirou através da mão da doutora. Eu creio assim. Então, tirou esse câncer ainda no início e não deu tempo dele se manifestar de forma ruim. E aí eu fiz a biópsia. Fizemos a biópsia, mandou para a biópsia e a biópsia confirmou câncer. E a biópsia ainda disse que eu não tenho aqui dizendo maligno, mas eu levei para o médico, mas era maligno. Mas a conclusão dessa biópsia fala: lesão cesto de reto, biópsia endoscópia, adenoma tubular com displasia de alto grau, adenocarcinoma intramucoso, margem de recessão livre. A segundo, era um câncer, que aqui em cima fala as características e fala que é, pela característica castanho, macio, isso aqui, é um câncer maligno. E era um câncer que ele já foi, né, maligno. E quando bota aqui margem de ressecção livre, quer dizer que o Senhor, na sua grande misericórdia, aleluia, Deus, obrigado, pela grande misericórdia, pelo amor à minha vida, que eu creio foi nele que me deu esse livramento. Quando a médica tirou, vamos dizer que é o intestino, aqui tá aquele negócio vermelho que você viu, então a médica tirou tudo ali, pá, cortou tudo, tirou tudo, e aqui nessa margenzinha que ficou livre, quando eles fazem, né, aqui ficou limpo, e no pedacinho que foi, na borda aqui que foi, para fazer a biópsia, tava livre também, não tinha sinal de câncer ali. Então, se não tinha sinal de câncer nessa bordinha, não tinha sinal de câncer nessa bordinha de cá, né? Pra gente entender melhor. Cadê a imagem? Cadê? Quando tirou essa, tá vendo aqui? Ela já tirou isso aqui, ó. Levou tudo, pá. Então, quando ela levou o que foi, junto com esse negocinho aqui, o câncer, com esse câncer aqui, foi. Chegou lá, fez o exame, não tinha sinal de câncer. Então, curada, pra glória de Deus. Então, se cuidem, busquem o Senhor. E como eu gosto de fazer nos meus vídeos, eu quero deixar um versículo para você aqui no Salmo 9, primeiro, que diz: eu te louvarei, ó Senhor, com todo o meu coração, anunciarei todas as tuas obras maravilhosas. Eu ficarei feliz e me regozijarei em ti, cantarei louvores a teu nome, ao Altíssimo. E é isso que eu estou fazendo neste canal, a glorificar e exaltar o nome do Senhor em meio a tantas tempestades, porque é Ele que tem sido grandiosamente fiel em minha vida. E eu creio que quando a sua fé cada dia mais for renovada, afirmada, restaurada, vai estar agindo na sua vida também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por estar assistindo. Então, desde já aqui, já se inscrevam, ativem o sininho e nos acompanhem. Que Deus abençoe. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!